de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Já estou por aqui no nosso estúdio e o Band Mulher já começou. Vem comigo, fique à vontade. Por aqui nós vamos dar dicas importantes para você sobre como encerrar ciclos, como recomeçar, vivenciar esse luto de um fim, sem sentir culpa, dar a volta por cima da melhor forma. E eu não falo só de encerramento de relacionamento amoroso, a gente fala de todos os encerramentos no trabalho, na amizade e por aí vai, viu? Hoje também temos gastronomia, a gente segue com as receitas saudáveis para ajudar você aí no Projeto Verão. Pois é, nós vamos fazer uma salada deliciosa que vai principalmente o grão de bico. E tem dica também para férias da meninada, tá quase terminando, mas ainda dá para fazer muita coisa e eu vou dar dicas para vocês. Então, vem comigo, o Band Mulher já começou. Terminar um relacionamento ou uma amizade, deixar um emprego. Quem nunca passou por isso, né? Pois é, encerramentos de ciclos que fazem parte da nossa vida e nem sempre é muito fácil de lidar. Então, hoje, vamos bater um papo sobre como fechar e como recomeçar com o psicólogo Dr. William Moura. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Boa tarde para você. É um assunto muito pertinente porque é tão difícil, né? Encerrar ciclos. E eu queria que você explicasse para o pessoal, quando a gente fala de um encerramento, não quer, geralmente a pessoa acha que dói muito só quando é um relacionamento amoroso. Dói. Mas vários outros também são muito difíceis, né? Na verdade, qualquer encerramento pode mexer com a gente, porque gera mudança. E aí a gente tem que sair de algo conhecido e talvez ir para algo que a gente ainda não tem tanta certeza. E isso, ao mesmo tempo que pode ser muito satisfatório para alguns, pode ser muito desafiador, inclusive doloroso para outros. Porque a gente sai de algo conhecido e gera alguma mudança. Ainda mais quando isso vem de algo inesperado, que pode ser também, né? Quando a gente fala de encerrar, do que a gente pode estar falando além de um relacionamento amoroso, além de algo afetivo? A gente pode falar sobre o encerramento de projetos, de planos, casamentos, relacionamentos, afastamento familiar, relacionamentos amorosos, na questão profissional de empregos, demissões, aposentadorias. Podemos falar sobre fim de momentos da vida, fim de uma faculdade, fim de um momento em que eu vou ter que mudar de cidade, às vezes vou ter que me afastar de pessoas, de amigos, familiares. Então, tudo que envolve fim, e se a gente pensar, é basicamente o nosso cotidiano. A nossa vida, ela é caracterizada por inícios e finalizações constantes. É verdade, né? Só que algumas pesam mais do que outras, mas diariamente a gente finaliza vários processos. E nem sempre precisa ser algo tão grandioso e às vezes é. E quando for, como que a gente lida com isso? E o mais interessante é que geralmente é algo inesperado, né? Alguns podem ser esperados, né? Por exemplo, uma faculdade. Eu sei mais ou menos. Tem gente que lida com essa preparação, mas tem gente que mesmo sabendo que vai terminar, sofre do mesmo tanto. Porque gera essa mudança. Então, eu saio de algo conhecido, eu saio de uma rotina, eu saio de relacionamentos, eu conheço as ferramentas que eu vou usar. Né? Algo para a gente pensar, quando a gente vai, por exemplo, se você cozinha, se eu vou para cozinhar numa casa desconhecida. Você fica perdido, né? Porque eu não conheço. Não rende, a comida não fica nem igual. Porque eu não sei onde que está, eu não conheço as ferramentas, ou eu não sei como usar. Não é porque você não sabe, é porque o novo vai gerar isso. E aí na vida às vezes não é que eu não sei lidar com aquilo diretamente, mas o novo me tira. E o fim gera esse novo, o fim gera essa expectativa. E aí às vezes eu vou ter que resgatar estratégias, ferramentas, ou às vezes prestar atenção que algumas eu não tenho ainda. E aí eu vou ter que desenvolver. Isso é importante. Às vezes fala, nossa, lá em casa, colocando o nosso exemplo prático, lá em casa não tem esse equipamento, essa ferramenta e eu vou acrescentar. Ou seja, quando a gente termina um processo, começa um outro, a gente, o bom é que ali a gente sabe o que a gente pode, o que faltou e o que a gente pode eliminar, né?
pode gerar processos de construções e desenvolvimento. Pegando essa ideia de que a nossa vida ela é caracterizada por finalizações e inícios, então o nosso desenvolvimento também é por isso. Então nós só vamos nos desenvolver porque algumas coisas ficam para dar espaço para novas. Senão a gente não consegue ter novas coisas. Se a gente só mantém, como é que algo novo pode chegar e ficar? Porque não tem espaço. Então nós só vamos nos desenvolvermos se a gente tem espaço para esses encerramentos e para esse novo. Mesmo que isso seja muito difícil, não quer dizer que isso seja fácil. Mas isso faz parte de quem a gente vai ser e de quem a gente pretende ser também. E aí a gente vai para um relacionamento amoroso, por exemplo. Quando a pessoa, às vezes, sofreu muito, e aí eu estava falando com o William nos bastidores, às vezes ela começa um novo relacionamento falando assim, não sou mais a mesma pessoa, agora eu não consigo me entregar. A gente escuta tanta gente falando assim, não consigo me entregar, sofri demais. Até que ponto isso é bom e não? Eu acho que nós não vamos ser as mesmas pessoas mesmo. Eu acho que é assustador a gente passar por diversas situações, várias situações, e parecer que a gente é a mesma pessoa. Nem é bom, né? Não é bom. Mas o que eu faço com essas mudanças? Entender que quando eu inicio novos processos, seja um novo curso, um novo relacionamento, uma nova cidade, vai ser desafiador, mas é importante que eu entenda que eu não sou a mesma pessoa, o tempo já não é mais o mesmo e também as pessoas não serão mais as mesmas. E isso me dá possibilidade para que a gente possa buscar essas mudanças. No relacionamento, entender que não necessariamente eu vou reproduzir os mesmos processos é mais libertador do que, de fato, que aprisiona, mais pesado. Então, mesmo que eu tenha experiências que não sejam tão boas, não significa que isso vai acontecer sempre. E aí, o que eu faço para que isso seja diferente? E esse desafio que nos impele a essa mudança também faz parte do montante que gera essa dificuldade de lidar com encerramentos. Porque eu também, às vezes, vou ser impulsionada a ter que buscar outras coisas. Por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, está bem acomodada ali no emprego, por alguma ocasião ela acaba saindo de lá, às vezes, não gosto daqui, estou trabalhando, porque às vezes a pessoa tem medo de recomeçar, de sair do cômodo, né? Como a gente está acomodada, tem medo de sair. E às vezes, sei lá, é mandada embora e ela vai ver que ela tem muito mais possibilidades do que era aquilo ali. Sim, entender que nem tudo está no nosso controle. Às vezes, algumas mudanças não foram planejadas, ou não foram nem mesmo desejadas, mas elas aconteceram. Então, o que é possível fazer com isso? E mesmo que é algo que pode ser planejado, eu posso entender que algumas mudanças podem ser suaves. Eu estou acomodado no emprego, mas eu não estou satisfeito. Não significa que necessariamente eu já tenho que sair. Eu vou fazer um processo e se realmente eu quero mudar de emprego, eu posso fazer um planejamento. Buscar o que eu quero, se isso vai me exigir uma formação, se isso vai me exigir um planejamento financeiro. Nem toda mudança precisa ser brusca. Inclusive, nem todo o processo de encerramento é porque eu não quero. Às vezes, nós vamos buscar esse encerramento. E isso também vai fazer parte vai ser importante para a gente também compreender. É importante para a gente quando a gente compreende que algumas coisas não cabem mais. E aí, se não cabem mais, podemos encerrar. E se a gente vai encerrar, a gente vai iniciar outros processos. É verdade, né? Ainda falando dessa questão do ter coragem, né? De encerrar. Existem pessoas que elas são mais desbravadas, né? Que não tem medo mesmo e vai, encara. E outras não. Isso também depende muito do perfil, né? Tem a ver com perfil, personalidades. Tem a ver com que ferramentas que ela tem, né? Que recursos que ela tem. Criatividade. Se a gente volta naquele exemplo da cozinha, se eu estou numa cozinha que eu não conheço nada, às vezes eu vou ter que ser criativo. Eu não encontro uma ferramenta, mas eu posso usar outra naquele momento. Improvisa, adapta. Sim, então eu posso desenvolver também estratégias que podem me facilitar nesse processo, né, de compreensão e também entender que não é não ter medo. Às vezes a gente vai com medo mesmo. Só que assim, uma coisa é eu enfrentar um medo me jogando sem preparação. Outra coisa é eu ter o medo, reconhecer e saber agir mesmo com ele. Né? Vai ter medo. Né? Não, só vai ser um bom processo de finalização quando não tiver medo.
e eu tivesse certeza. Isso talvez seja impossível. E às vezes a pessoa não vai finalizar nunca, porque ela nunca vai ter essa segurança, essa certeza, né? Porque vai ser um monte de emoções que são humanas. Então eu vou ter medo, mas ao mesmo tempo eu vou ter alegria, eu vou ter ansiedade, eu vou ter a esperança. Isso faz parte do processo, é humano. Então, às vezes, não é nem esperar não ter medo ou me paralisar com medo. Nossa, mudou, encerrou e agora o que eu faço? Estou com medo. Tá, o que você pode fazer mesmo com medo? Como trazer o medo, conversar com ele, em vez dele ser correntes, ele ser asa, ser um empurrãozinho. Mas ele vai estar presente. E o mais importante é entender que realmente faz parte do processo viver esse momento, que eu não sei nem se posso chamar de luto. Um luto, né? Quando encerra um ciclo, que quaisquer que seja, faz parte viver, entender, sofrer, chorar as pitangas e depois se reconstruir. Tem que ter um tempo também para esse recomeço, não é? Nem todo encerramento vai gerar um processo de luto, mas o luto pode vir de um processo de encerramento. Então, pode ter um processo de luto? Pode. E mesmo por algo que não seja tão bom. Vamos imaginar uma das coisas que nós já conversamos. Encerrei um relacionamento que não era saudável, não era bacana. Mesmo assim, eu posso passar por um luto? Sim. Não é porque era ruim que não vai gerar esse processo. Porque o luto, ele vem de outras configurações. Ele vem de algo que está ligado a uma rotina. Ele vem de algo ligado da relação estabelecida. Ele vem do como que eu tenho estabelecida a minha vida durante alguns anos. Então, é um luto? É. E o luto, ele não é para ser negado. A gente fala isso sempre. Ele é para ser vivido. Mesmo que vai ser... mesmo que a gente não queira. Em algum momento, o luto bate a porta. Então, eu posso ter lutos reais e lutos simbólicos em alguns encerramentos? Posso. E o mais importante também é quem está do outro lado entender o que a pessoa está passando. Porque às vezes ela fala assim, pô, mas você é um ótimo profissional, lógico que você vai encontrar um novo emprego, mas a pessoa às vezes está ali tão insegura que não tem essa noção e a outra pessoa fala, nossa, está sofrendo à toa, não respeita nem esse sofrimento. Sim. E a gente entender que eu preciso desse momento mesmo. E não significa que necessariamente eu já quero esse emprego. Né? Então, encerrou um ciclo, não, agora você vai para tal lugar. Mas às vezes a pessoa nem quer. E ela precisa entender também o que ela quer abrir espaço, o que ela também permite. A permanência, ela gera essa sensação de, não é nem controle, mas do previsível, de segurança. Só que ela pode adoecer. Pode virar uma comodidade. E o novo gera um medo, uma ansiedade, mas pode ser saudável, pode ser potente. Então, como é que também a gente vai entendendo quando isso passa para a gente? E aí, talvez, quando eu estou junto com alguém, é estar com ela mesmo, dar espaço para que isso aconteça, estar próximo, não é dar receita, não é porque a experiência, a vivência, ela é muito particular, ela é muito singular. Para mim, talvez seria ótimo, eu comemoraria se eu tivesse passado por aquele processo. E por outro, não. É muito difícil. Cada um tem que viver o seu momento, entender e o mais importante, saber recomeçar. Sim. E às vezes nem recomeçar, é continuar. Só mudou o caminho. Porque quando a ideia de recomeço, ela é muito bacana, porque dá essa ideia de movimento. Mas eu não posso pegar na ideia de que recomeçar é ter que ir para um ponto inicial novamente e ir. Às vezes eu só continuo o caminho, com novas ferramentas, novas companhias, um novo trajeto, mas eu estou continuando. É esse movimento que se torna importante. Né? Então, além de falar de começos, recomeços, é falar do movimento. Existe vida onde tem movimento. É verdade. Vocês anotaram as dicas? Se inspiraram com todo esse bate-papo, porque a ideia é essa, né? Trazer essa... Às vezes a pessoa está passando por isso e ela nem percebeu, né? Então, essa é a ideia. Adorei, mais uma vez, esse bate-papo, que é sempre muito importante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes, seja sempre bem-vindo para trazer essas inspirações. Ó, vamos para o intervalo, que é jogo rápido, porque na volta já está cheirando aqui no estúdio, tem gastronomia, uma saladinha deliciosa.
meus filhos, vocês não têm noção não do tanto que essa Uniub é gigante. Laboratório de tudo quanto é jeito, clínica e hospitais para aprender na prática. A Uniub cuida da gente e dos bichinhos também. Tem até a cidade do agro, meu filho. Campos em Uberaba e Uberlândia. São mais de 100 mil formados fazendo sucesso mundo afora. Tem base no trem desse? Do técnico ao doutorado, tá todo mundo na Uniub. Só falta você. E você tá esperando o quê? A sua universidade de verdade. Dia D, a cesta básica mais barata é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 8,99. É isso mesmo, R$ 8,99. Arroz Pato Sul, R$ 13,90. Você não ouviu errado, é arroz por R$ 13,90. Açúcar Delta, R$ 11,90. Óleo Veleiro, só R$ 6,29. Filé de peito Super Frango quilo, R$ 14,49. Dia D, vem pagar barato no Bahamas e Bahamas Mix. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Já estamos de volta, foi rapidinho, porque eu já estava ansiosa para a Dani estar por aqui para a gente fazer nosso prato. Tá cheiroso, hein, Dani? Boa tarde para você. Tá cheiroso. Boa tarde, gente. Ó, eu sei que você deve ter chutado o balde. Quem não, né? Quem não, Depois das férias, quem ainda tá de férias ainda tá chutando balde. Ainda tem gente chutando ainda. Tem. Oh, Dani, não adianta, a meninada tá em casa e aí você fala, vou fazer um bolo de chocolate. Eu vou comer lança. Ah, gente, como é que você não fala também vou comer, né? Não dá pra ficar comendo só ali ovo e tapioca, não. Exatamente. Tem que aproveitar, tem que curtir. Mas também na hora que dá, tem que comer saudável. Vou te ajudar hoje. Saladinha de grão de bico, gente, ó, assada com legumes. Ó, nossa, tá uma delícia. Gente, vou contar. A Dani, você já trouxe os legumes assados? Eu já trouxe os legumes assados, tá, gente? Vai bom. Grão de bico, couve-flor, abobrinha, tudo assadinho ali com aquela páprica defumada, ó. E tudo isso você buscou lá no nosso supermercado Leal? Busquei lá no Leal, aproveitei ofertas, o hortifruti, aliás, tá maravilhoso, viu, gente? Vamos lá acompanhar as compras da Dani. Eu sei que essa época do ano tá todo mundo correndo atrás do balde. Você tá, eu tô, tá todo mundo. Então hoje vai ter uma saladinha de grão de bico deliciosa. Aproveitar que eu tô aqui no hortifruti e já vou pegar abobrinha, couve-flor, coentro hidropônico da Folha d'Água Hidroponia, limão, o grão de bico, claro, estrela do nosso prato. E aí pro molinho vai azeite, mel, mostarda e páprica defumada. Para finalizar, lascas de parmesão. Receitinhas com a cara do verão e a cara do Leal, porque vocês sabem que aqui é tudo mais barato. Então vem pro nosso quadro de gastronomia. Tudo lindo, maravilhoso e eu quero as dicas, porque eu tô vendo que esse grão de bico tá assim íntegro, lindo. Vamos lá, gente, olha só. Chegou em casa, lavou o grão de bico, deixa ele de molho. De um dia pro outro, tá? Pode deixar ali na pia mesmo, tampado, ou colocar na geladeira, A casca não solta, não? Assim, parece que tem a impressão que Então, solta quando você cozinha muito, muita gente cozinha na pressão, né? Mas quando eu sempre gosto de deixar de molho, e aí ela não solta, porque eu não coloco na pressão. Como eu deixo de molho ali umas 12 horas, Depois ele já fica um pouco menos duro, menos rígido, né? E aí ele cozinha rapidinho na panela normal mesmo, gente. Que bom. E deixa lá fervendo, depois só escorre. Então, você já deixa o grão de bico prontinho, tá? Você já pode até fazer um pacotinho, deixar na geladeira para você fazer em outros preparos, tá? E aí, você vai juntar isso na travessa, numa travessa para você levar no forno. E aí, você já coloca a couve-flor picadinha e a abobrinha picadinha. Tempera isso tudo aí a gosto, com sal, com azeite, pimentinha moída na hora e a páprica defumada, tá? Mistura isso tudo, leva pro seu forno uns 20, 25 minutinhos, temperatura aí uns 200 graus mais ou menos, então, tá, gente? Então você pôs a couve-flor cruzinha lá e assou. Cru. A única coisa foi o grão de bico que eu cozinhei antes, tá? Tá. E aí, ó, temos também muitos benefícios dessas 3 coisas aqui, tá, gente? Inclusive, grão de bico, que para quem gosta muito de comida saudável e tudo mais, tem muitos benefícios. Muito. Ele é uma fonte de proteína vegetal, ajuda na manutenção da massa muscular e da saciedade também. Isso é bom, né, Dani? Isso, Rico em ótimo, fibras. né?
ajuda no controle da glicemia, contribui para a saúde do nosso querido coração. Ele é fonte de ferro, magnésio e potássio. Tudo isso num grãozinho desse tamanhozinho, gente. Auxilia na saciedade, então pra galerinha aí da dieta é uma ótima opção para colocar na salada, igual nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Muito. E terminou do grão de bico? Nada, ainda tem mais um monte de coisa. Fortalece a imunidade, é bom pro cérebro. Gente. E a abobrinha e a couve-flor, riquíssimas aí, gente, em minerais e fibras. Ótimo também pra gente que tá fazendo a dieta, fibra, muito bom. Mas lembra, muita fibra, você precisa tomar muita água também, senão dá errado, tá, gente? Verdade. Então, ó, juntei aqui meus três ingredientes assados já no bowl aqui, que já pode ser o de servir. E aí eu vou fazer o molhinho, gente, ó. Sal, um pouquinho de sal. Vou colocar aqui azeite de oliva extra virgem. Essas verdurinhas que estão aqui na minha frente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fiz ela no almoço hoje e o marido amou, viu? Delícia. Um pouquinho de aceto balsâmico. E aí vou colocar também Aquela mostarda. um pouquinho de mostarda. Esse molhinho vai ficar bom. Ai, eu Um adoro. pouquinho de mel. Escorre mel. Deixa o mel virar aqui. Tudo que tem mel é bom, né, gente? Mas também não vai exagerar no molhinho, né, gente? Porque senão a nossa salada vai ficar muito calórica, tá? E vamos misturar aqui esse molhinho pra gente colocar na nossa Sabe como salada. que eu gosto muito do grão de bico? Tahine, né? Que é aquela sim. pasta. Eu já tentei tahine. fazer, não tive muito sucesso, mas eu compro pronto. Ai, sabe o que é ótimo também, gente? Ó, um aperitivo super saudável. Você cozinha o grão de bico e faz igual eu tô fazendo aqui. Tempera ele e leva pra assar. Mas aí você vai deixar ele ficar bem crocantinho. Fica um snack. É verdade. Super crocante, uma delícia, gente. Aí no temperinho ali você pode colocar lemon pepper, vai ficar bom. Vou tentar fazer. Acho que o meu problema era a tal da panela de pressão que deixa ele... Aí quando eu abri eles estavam tudo assim estrupiadinho, com as casquinhas soltando, eu falando, esse negócio não deu certo. É porque aí cozinha demais, né, gente? Eu sempre gosto de deixar esse processo do molho, né? Fazer o molho ali do grão. E aí ele já fica um pouco menos rígido. E aí eu só deixo um pouquinho, 15, 20 minutos ali na panela aberta mesmo, no fogão. E aí ele não vai ficar desmanchando e saindo as casquinhas. Mais outra dúvida antes de mais nada. A abobrinha, eu vi que você cortou ela um pouco mais grossinha, porque a abobrinha, ela cozinha muito rápido, né, E ela Dani? tem muita água, né, gente? Então eu cortei ela um pouco mais grossa, que senão ela ia ficar bem feia ali em relação à couve-flor e o grão de bico, E né? o tempo de cozimento lá, de assar dela, não é diferente da couve-flor, por exemplo, que é mais... Um pouquinho, aí a couve-flor vai ficar um pouquinho mais firme, a abobrinha vai ficar um pouquinho mais tostada, mas no final vai ficar uma delícia, E a acredito. gente pode pôr no air fry também, será? Pra fazer, em vez de... Pode pôr no air fryer. Aí, tô colocando aqui, gente, ó, o coentro ou você põe a salsinha, tá? Na verdade, Sem miséria. eu sei que é salsinha. Salsinha. Mas pode pôr também o coentro. Pode pôr o coentro também, que fica uma delícia. Quem gosta de isso. cebolinha, pode pôr, será? Dá? Esse aqui eu prefiro a salsinha Mais só, acho que vai sequinho, ficar mais gostosa. Ela é mais sequinha, fica mais gostosa. E aí, ó, já vou dar uma ajeitada meu aqui. almoço hoje vai ser o mais saudável da semana. Eu pensei no seu almoço, O mais saudável da semana. E hoje eu tô toda bonitinha. Já tomei meu suco detox logo cedo. Ó, já foi na academia? Fui na academia. Eu toda já fui, bonitinha quase hoje. morri. Só não pode chegar em casa e comer o bolo de chocolate. Ó, e aí o nosso molinho aqui, tá vendo, ó? Já vou direto aqui na saladinha. Tá vendo a cor dele? Tanto ficou linda. Que cheiro bom. Não tá bom? Nossa, desse aceto balsâmico vem um tchan. Vem. Nossa, o meu marido é Agora, viciado em aceto balsâmico. Antes de você fazer os acabamentos, Tá. que a gente já vai experimentar, eu vou te convidar para assistir uma reportagem comigo. Não sei se você ouviu falar, foi um assunto do início da semana, porque anunciaram que a gente vai estamos passando pela poderosa tempestade solar. Sim, É eu vi a algumas mais coisas. intensa dos últimos 20 anos. E aí todo mundo aqui na nossa querida terra em desespero. Por quê? Eu adoro esses assuntos. Por quê? Porque pode causar impacto nas nossas telecomunicações, celular embora, internet embora, o GPS parar de funcionar.
Até na rede elétrica pode dar algum dano. Nossa, isso é um problema. Nós estamos ainda passando, começou na noite de segunda-feira, mas nada disso aconteceu, gente. Pelo visto, tá tudo bem, mas o que tá acontecendo é um show de luzes no céu, que é a aurora boreal. Ah, isso aí eu vi também, vi bastante notícia disso. E eu vou mostrar para vocês. Talvez você não tenha percebido, mas estamos passando por uma tempestade severa. Calma, essa é diferente daquelas que deixam as ruas alagadas e que causam estragos pelo país. Estamos falando de uma explosão solar. Essas imagens de arquivo mostram a ejeção de massa na superfície do Sol. Parece lava de vulcão, mas numa dimensão gigantesca, astronômica. Uma quantidade colossal de energia e partículas carregadas de eletricidade é lançada para o espaço, entre os planetas. Elétrons, prótons ou coisas tão pequenas quanto, que saem da superfície do Sol, explodem, para diferentes direções e acabam chegando eventualmente na superfície do nosso planeta. Tempestades solares nem são tão raras, mas têm uma grande variação de intensidade. Essa é a mais forte, desde 2003. São muitos os efeitos causados por esse fenômeno. O mais bonito, sem dúvida alguma, é a aurora boreal. Essas luzes coloridas no céu, vistas principalmente nas regiões próximas ao Polo Norte. A tempestade solar potencializou e deixou a aurora boreal visível em outras partes do mundo, como no norte dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Mas esse fenômeno, que gera belas imagens, pode trazer também problemas relacionados à tecnologia. Satélites de comunicação, redes elétricas e GPS podem ser afetados. Essas partículas, elas demoram um certo tempo, desde que a erupção solar acontece e a chegada delas na Terra. A gente consegue saber mais ou menos o tempo que elas vão chegar e conseguimos nos planejar para evitar que, por exemplo, um satélite seja queimado ou desativado completamente por esse tipo de evento. A Terra tem um escudo que ajuda a diminuir os efeitos da radiação solar. Aposto que você já ouviu, lá nas aulas de ciências, a palavra magnetosfera. É um imenso campo magnético gerado por forças do centro do nosso planeta, uma espécie de guardiã da Terra. É ela que evita que boa parte da energia indesejada entre na atmosfera. Ciências por aqui, geografia, sei lá mais o que, né? Para todo mundo entender o que está acontecendo lá em cima, o que está acontecendo aqui embaixo, né, Dani? O importante é a gente não morrer frito. Fritar só na cozinha. Bora pro intervalo, que isso aqui tá cheiroso, né? Tá cheiroso, Mas a gente gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pra finalizar. E o melhor momento, que é aquele que a Vanessinha adora, né, Dani? O que é, hein? Experimentar, né, gente? Pois é. Volto já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Leite Bonolate 2,99. Coxa e sobrecoxa Big Frango 6,98. Cupim ou lagarto a vácuo 29,98. Óleo de soja Veleiro 6,28. Papel higiênico Neve 16,99. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga nosso Instagram, @PomarCitrus. Clínica Conceito Saúde. Cuida de você com... Já voltei, daqui a pouquinho tem mais gastronomia, mas o que está rolando também são as férias da meninada. Já está quase acabando, mas a turminha ainda está em casa, com aquela energia, com fome, com tudo, com muito tempo livre, sem compromisso. Aí com essa rotina flexível, o que acontece? O uso do celular, né? Acabam querendo o celular, isso é um desafio, né? E aí, o que a gente faz, hein? Olha aí. Maria Clara já tá
craque no hoverboard que ela ganhou no Dia das Crianças. Mas parece que essa não é a praia da Maria Clara. O que você gosta de fazer nas férias, a Maria Clara? Conversar com quem? Meus amigos. Agora deixa eu te perguntar, cadê o celular? O controle é providencial. Reduzir o uso do celular pela filha tornou-se um desafio diário para a Karina. E os motivos são mais que justificáveis. O celular está com a mamãe, de acordo com a Maria Clara. E essa decisão é desde quando, Karina? Ela já usa celular já tem uns 3 anos já. 2 anos. Esse daqui já tem 2 anos que é dela. Esse é dela. Isso, mamãe te deu. Mas ela já usava um antigo, então tem mais ou menos uns 3 anos que ela já usa celular já. Karina já buscou a ajuda de profissionais para orientar a filha e ela mesma sobre diminuir os efeitos da tela no comportamento e até na saúde da menina. Como é tudo fácil, eletrônico aqui, bonitinho, não tem atividade, então ela não tem condicionamento, ela não consegue correr como antigamente, né? A minha época era pique-pega, pique-esconde, era bet. Especialistas no assunto. Esther Guimarães é psicopedagoga e categórica ao afirmar sobre os efeitos danosos do excesso de tela para as crianças. Isso em qualquer momento do ano e não só nas férias. A tela em si, ela é prejudicial. E ainda mais uma faixa de crianças muito pequenas, por exemplo, de 0 a 3 anos, 0 telas. Aí, à medida que as crianças vão ficando um pouco maiores, a tela precisa ser dada com muita parcimônia, muita cautela, né? Eu falo para os pais, depois dos 8 anos, né, até essa idade tem que ser muito dosada ali, em pouquíssimo tempo. Esse risco aumenta no período de férias, por isso a orientação é para que os pais não façam das férias uma quebra brusca da rotina que o calendário escolar proporciona no decorrer de todo o ano. Os pais não podem tirar toda a rotina da criança. Ela precisa continuar fazendo exercícios físicos, ela precisa substituir a escola por um parque, por um lugar onde ela possa descobrir coisas novas, por um passeio ao museu. Então tem várias opções para que a criança possa substituir as atividades rotineiras por outras atividades. Pois é, eu sei, é difícil, sou mãe, tenho 2 pequenos em casa. Sim, eles usam telas, que nem sempre é fácil, é um desafio, mas a gente tem que ter muita criatividade para saber entreter os meninos, né? Então, eu tenho mais uma dica para você que está querendo aí tirar os meninos da tela. Ó, um convite para você aqui, a leitura. Especialmente antes de dormir, porque esse hábito ele aumenta a criatividade, ele desperta empatia nas crianças. Uma vez uma casalé. A gente já sabe que incentivar a leitura para as crianças é fundamental. Criança que lê fica muito mais preparada para a vida. Ajuda a criança a melhorar no foco, na comunicação, uma outra leitura de mundo, né? A relação com outras crianças, com seus pais. Nesse encontro semanal na Biblioteca Vila Lobos, em São Paulo, o projeto Lê no Ninho reúne pais e filhos da primeira infância. Os gêmeos Ravi e Bento têm apenas 1 ano de idade e já estão por aqui. Quero que eles tenham contato com o livro desde cedo, para que, conforme eles forem crescendo, eles cresçam lendo. E que eles sejam adultos que leem. É fato, criança que não lê e fica muito ligada à tecnologia acaba perdendo habilidades como o foco, a empatia, a imaginação. Um estudo publicado por uma revista científica americana revelou o efeito da rotina diária de leitura com crianças de 6 a 8 anos de idade. Ela ajuda a melhorar a empatia e a criatividade. E quando a leitura é feita à noite, pouco antes de dormir, os resultados são ainda melhores. Ela ajuda a criança a organizar tudo o que aconteceu durante o dia, porque ela entra em contato com histórias, perspectivas diferentes, inclusive com a capacidade até de sentir emoções dos personagens.
e ela acaba entrando numa regulação emocional. Aqui na casa da Manuela é assim. Todas as noites ela lê um pedacinho de um livro antes de dormir. Infelizmente, no meu bonito país, muitas pessoas acreditavam que as mulheres não serviam para nada. A Manuela tem 8 anos. Você gosta de ler antes de dormir? Gosto. Por quê? Porque me relaxa e eu consigo dormir melhor, né? Pensando com mais sonhos legais. Um hábito que passa de geração para geração. Eu sempre li bastante, eu tenho um pai que é leitor, ele lê muito, sempre nos incentivou também a leitura. Na minha casa, desde pequena, nós tínhamos tipo um espaço ali que era como se fosse uma biblioteca em casa. É importante ler, dar uma pausa, falar sobre o que leu. Ela é um investimento silencioso. Que seja todos os dias, um tempo curtinho, são histórias curtas, mas precisa entrar na rotina. Precisa ser um momento de total entrega, pouquinhos minutos, isso já é o suficiente para despertar esse interesse pela leitura. Dica boa, né, Dani? Leitura é sempre hábitos, importante, né? E... Quando meu menino era menor, eu tinha muito esse hábito com ele. Agora, com esse negócio da internet, né, é muito ali só a leitura na tela em si, né? E a falta do tempo, às vezes, infelizmente, faz a gente ter menos disposição. Mas a gente também é adultos, né? Eu coloquei uma meta esse ano. De ler 5 páginas por dia, pelo menos. É isso. Não importa a quantidade dos livros que eu vou ler no ano, sabe? Mas 5 páginas por dia. E tá indo? Tá. Olha isso. E falando, antes da gente voltar para essa delícia cheirosa, tentar tirar os meninos da tela. E como eu disse, eu confesso, os meus meninos usam, porque tem hora que não dá, gente. Não adianta vir, é muito difícil. Acho que de 10, 8, hoje em dia tem acesso e é difícil. Mas a gente tem que se desdobrar para ser pouco tempo. Exatamente. Para eles se interessarem por outra coisa, colorir, desenhar lá em casa. Vamos colorir, vamos desenhar, vamos, sei lá, vamos lá para chamar um amigo para vir aqui, vamos pro clube, né? Tem que ter solução, gente. Não pode deixar a meninada doida. Na verdade, a gente tela. tem que tentar, né? Sempre, todo dia. Tentar, a gente tenta. Falando em tentar, eu vou tentar fazer isso aqui na janta, porque que delícia de salada. Dani, relembra pro pessoal, grão de bico. Grão de bico já cozido, couve-flor e abobrinha. Temperou tudo com páprica, sal, pimentinha ali, aquela moída na hora, que vocês sabem que eu gosto, um pouquinho de azeite, forno. O meu forno é a gás, gente, então fui uns 25 minutos a 30 ali, 200 graus, tá? Quem tem forno elétrico e air fryer, pode ser que seja um pouquinho menos, aí você fica de olho, tá? Não tem erro não. Você vai sentir ali que ele já tá assadinho, já tá bem cozido, tá pronto. Aí você espera dar uma mornada, mistura tudo. O molinho vocês viram, né? Azeite, sal, vinagre balsâmico, aceto balsâmico, mel, mostarda. E aí eu já misturei tudo num bowl, joguei o molinho. Eu não coloquei a minha pimentinha no molho, então vou colocar um pouquinho aqui e misturar. O Robert, meu amigo que já me contou, que é o nosso... que me coordena, que sopra aqui no meu ouvido, né, Robert? Que diz que come muito grão de bico, quer saber se ele pode deixar de descer um pouquinho light e colocar uns croutons, aqueles pãezinhos crocantezinhos. Pode. Legal, boa, né? Uma ideia legal. E as fatias de bacon, pode? Aí já vira brincadeirinha. Mas pode, gente, Tô pode. brincando. E aí o toque final da Dani, ela já deu, né? Isso, misturei tudo aqui, ó. No bowl já prontinho para servir, se você for fazer uma quantidade menor assim, gente, tá? E aí eu vou colocar lasquinhos de parmesão usando aquele descascador de legumes, tá? Super fácil de você usar, você deve ter em casa, todo mundo tem em casa, né, um descascador de legumes. E aí você faz, ó, as lasquinhas do parmesão e já vai deixando bonitinho, tá? Ou seja, nós temos aqui... Tem proteína, tem as verdurinhas, os legumes, tem tudo as gorduras ali necessárias também, né? Super saudável. E a gente comentou antes que o grão de bico, ele dá uma saciedade. Então, vem com essa de que você vai comer e não vai saciar, vai ficar satisfeitão. Riquíssimo em proteína, viu, gente? O grão de bico. Arrasou! Opa, caiu. E aí, ó, pra finalizar, ainda tem aqui, gente, ó, uma raspinha de limão. Pra dar um toquezinho mais cítrico, mais fresh, né? Nossa! Olha que lindo, gente. Se não fica uma salada bonita. Presta atenção nisso.
Nossa, agora é aquela hora difícil, né, Dani? Todo mundo fala, Vanessa, não é possível. Eu vou de garfo ou de colher, hein? Não, vai de garfo. Gente, olha, mas eu vou contar pra vocês. O cheirinho do limão que deu agora, de tudo aqui assadinho. E eu perguntei pra Dani, eu vou provar um por um. Porque você vê as texturas ali, a né? abobrinha, ó. Nossa. Ela fica mais molinha, você vai ver que ela tá um pouquinho mais molinha. Aqui, ó, couve-flor. Couve-flor tá assadinha, mas ela tá mais firme, né? Maravilhoso. E o nosso grão de bico saudável. Grão de bico no ponto, nem muito duro, nem muito molenga, né? Tudo de bom. Bom, né? Depois eu como tudo junto ali. E aí você tá sentindo ali o doce, o azedinho do molinho por conta da mostarda, por conta do aceto. Gente, faz. Adorei. Obrigada, Dani. Receitinha, tá? Ó, daqui a pouquinho no Instagram, viu? E o programa também lá no YouTube. Vou ficar aqui com o meu bowl, que tá maravilhoso. Gente, um beijo. Amanhã tem Acho Chique, um conteúdo, nós vamos falar de chocolate. Preparativos para Páscoa já? Nossa Senhora! Já, ovos de Páscoa. Beijo, até amanhã.